Abre a tua palavra em Salmo 119, o versículo vai ser o 67 e o 71. Vamos atribuir a glória para Jesus. Repita assim com fé, fala assim para ele: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nunca foi e nem será, será sobre o homem, pelo que o homem pode fazer ou realizar. Tudo é pelo Senhor e para o Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Fala com ele assim: nunca foi sobre mim, nem pelo que eu posso fazer, nem realizar. Quem faz é o Senhor Jesus, quem opera é o Senhor. Toda glória é sua, Jesus. Quem concorda, diga glória. Amém. Graças a Deus. Vamos à leitura. Olha o que está escrito aí no 67. Ó. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha o 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez o 67 comigo. Olha. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aleluia. Versículo 71, olha. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar bem atentos agora no que Deus vai falar conosco, porque é hora da palavra, é hora da guerra mesmo. Meu irmão, parece até um pouco que loucura ouvir um salmista escrever isso na Bíblia dele. Como que está escrito uma palavra na Bíblia dessa forma aqui, ó: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Aí ele complementa dizendo: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Como que uma pessoa vai dizer assim: foi-me bom ter acontecido algo de ruim? Como que a pessoa vai dizer: foi-me bom ter... Ô irmão, você perdeu o emprego, foi bom para mim. Não estou entendendo. Que isso, irmão? Você machucou, não foi bom para mim. Que isso, irmão? Você não está muito bem, não está sendo bom para mim. O salmista falou isso aqui, de uma certa forma. Ô meus irmãos, nós temos que concordar, nós temos que ser sinceros para nós mesmos. Pode assentar, pode ficar à vontade. Nós temos que ser sinceros para nós mesmos, que muitas das vezes nós só buscamos o Senhor quando a gente está precisando, quando a gente está na prova e quando a gente está em aperto. A maioria dos seres humanos são assim. A maioria de nós somos assim. Quando está tudo bem, quando está andando tudo bem, a gente não tem tempo para Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que cuidar de menino, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. A igreja espera, a igreja não está pagando as minhas contas. Deus vai me desculpar, mas Deus não está pagando as minhas contas. Pastor nenhum não está pagando as minhas contas. Vai me perdoar, mas não tem como não, depois eu vou. Mas basta acontecer algo conosco, basta uma porta de emprego se fechar, que a gente já lembra de Deus. Basta uma enfermidade tocar, que a gente lembra de Deus. Basta algo de ruim acontecer com a gente, que a gente lembra que a gente tem um Deus, que a gente lembra que a gente tem que buscar, a gente lembra que a gente tem que... E tem muitas pessoas que não teve esse privilégio de acordar a tempo. Tem muitas pessoas que não acordou a tempo. Tem muitas pessoas que viveu a vida absurdamente errada e não teve como se arrepender. Quem está ligado, diga glória. Teve como se arrepender, não. Partiu, morreu no pecado.
Muitos morreram no crime, muitos morreram nas drogas, muitos morreram em crimes passionais, em confusão, em brigas, muitos morreram alcoolizados, muitos morreram assim, muitos não tiveram o privilégio de se atinar e falar: opa, peraí, eu estou vivendo errado aí. Opa, peraí, viver 70, 80 anos, morreu, acabou, peraí, deve ter alguma coisa além disso. Poxa, deve ter um Criador atrás de todas as coisas, será que não? Não deu tempo da pergunta. Quantos rapazes não morreram com 15 aninhos, 16 aninhos, nem semente deixaram na terra, nem filho tiveram? Quantas moças não morreram sem ser mãe, sem ser vó? Quão grande privilégio nós estamos tendo, e nós estamos tendo, sim. Quão grande privilégio. Muitas das vezes nós vivíamos a nossa vida achando que era do nosso jeito. Não, eu resolvo, é assim, é assim, é assim que tem que ser. Não vem falar comigo, não é assim que eu resolvo. É assim, não tem que ser assim. Muitas das vezes nós vivíamos a nossa vida assim. Como aquele homem, como Paulo, né? Que seu nome era Saulo. Olha como é que aquele homem vivia. Quem está ligado, diga glória. Aquele homem vivia achando que estava fazendo certo, matando, perseguindo o povo de Deus. Paulo era um assassino, ele era conivente com a morte dos irmãos, foi conivente com a morte de Estevão. Paulo era um assassino. Entrava dentro das igrejas, derrubando tudo, bagunçando tudo. Aquele Mateus cobrava um imposto excessivamente. Como é que aquele homem vivia? Zaqueu, como é que Zaqueu vivia? E tantos outros que Jesus chamou, que Jesus resgatou nessa terra, como nós, como é que nós vivíamos? Passa um filme na sua mente agora, como é que era a sua vida antes de Jesus? Passa um filme de como você vivia. Passa um filme. Eu estou usando isso como introdução para os irmãos entender o que o salmista transmitiu para nós. O que ele confessou dos lábios dele serve muito para nós. Ele disse assim: antes de eu ser afligido, o que ele andava, igreja? Como que ele andava? Ele está falando: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Eu tenho certeza que você já passou por uma prova, por uma luta. Alguém da sua família já passou por uma prova, por uma luta que te levou a raciocinar e a pensar. Fala: não, a forma que eu estou agindo é errada, a forma que eu estou vivendo é errada. Então nós não temos que usar essa queda, esse acontecimento que aconteceu com nós, como algo que destruiu a nossa vida, que foi tudo ruim, que é tudo ruim, porque como que nós andávamos antes de acontecer o que aconteceu? Porque antes de nós ser afligidos, antes de acontecer algo ruim para nós, como é que nós andávamos? Como é que nós vivíamos? Mas depois que nós fomos afligidos, passamos a guardar a palavra do Senhor e entendemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós passamos a entender isso e entender que a palavra do Senhor se cumpre tanto para o lado bom, como também para o lado ruim, como pagamento dos frutos das obras. Porque tudo quanto o homem fizer, há de dar conta, e até pelas palavras que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Mas antes de ser afligido, nós pensávamos nisso? Antes de ser afligido, nós vinhamos numa igreja ouvir a palavra do Senhor? Antes de ser afligido, nós parávamos pelo menos para orar? Tem gente que aprendeu a dar valor na alimentação depois de ter passado fome. Cada prato de comida que ela vai pegar, ela ora e fala: pai, obrigado. Tem gente que nunca passou fome, pega e fala: ah, mãe, de novo isso aí? Porque nunca foi afligido. Nunca pegou uma reportagem mostrando aquela tanto de criança assim, os ossinhos deles, igual essa cadeira aí, tudo mostrando assim. Rabai, querendo da série.
Nunca pegou uma reportagem com a mãe chorando, sem ter nenhuma palavra para falar, e o repórter perguntar, muitas das vezes, e ela virar e falar que ela estava chorando, porque o filho dela morreu de fome nos braços dela. Meu irmão, você consegue imaginar uma coisa dessa? Você com o seu filho no braço, e ele chorar de fome, chorar, pedir comida, e você não ter o que dar a ele de comer, e chegar um ponto dele morrer de fome no seu braço. Já imaginou isso? Está acontecendo isso lá nos outros países. Bombas caindo, terremotos acontecendo, casas desmoronando, pessoas perdendo famílias, pessoas morrendo, E muitas das vezes as pessoas têm tudo de bandeja na mão, tem a vida diante dela ali, a despensa está cheia, tem seu veículo para locomover, tem saúde, tem família, tem tudo, e só fica murmurando, só fica reclamando, porque muitas das vezes não foi afligido. Fica reclamando, murmurando. Podia ser assim, podia ser. Não, nós estamos bem, nós estamos com saúde, nós estamos no lucro. Muitos aqui estão com os filhos criados, muitos aqui estão com os filhos cheios de saúde, muitos aqui são vós, avós, pais. E nós aprendemos a valorizar a palavra, nós aprendemos a valorizar a vida, nós aprendemos a valorizar um momento desse aqui, ó, de oração. Para muitos é tempo perdido, mas para nós é buscar poder, buscar bênção. Glória a Deus. Porque nunca foram afligidos. E nós não podemos julgar, porque outrora nós também éramos assim. Mas bastou nós ser afligidos na alma, para nós entender que nós precisamos de Deus. Como o irmão falou comigo, pastor Fernando, eu estava na palavra, eu me desviei, eu estava num sítio, rapaz, mas me bateu uma angústia, me deu vontade de morrer. Aí eu falei, Deus, né, eu que preciso do Senhor, não o Senhor precisa de mim, não, eu preciso do Senhor, estou correndo para os seus braços de novo. Bastou ser afligido. Bem-aventurado o homem e a mulher que Deus corrige, porque eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser zeloso, ser pois zeloso, arrepende-te. Antes de ser afligido, não pensava nisso não. Muitas das vezes, irmãos, eu prometo que vou ser bem breve aqui, só para os irmãos entenderem, para nós sair daqui com a alma lavada, com a alma limpa, com a alma fortalecida. Muitas das vezes, irmão, a pessoa passa na rua e ela vê o irmão assim, ó, e ela fala, eu vou dar a volta aqui, porque senão ele vai me pedir uma carona. Muitas das vezes com arrogância, com altivez, ela fala, eu não ando a pé, eu não pego um ônibus. Aí Deus vai lá e permite, para mostrar para ela que ela não é nada, e os bens que ela tem foi Deus que deu. Permite ela subir uma ladeira a pé, e na hora Deus traz na mente dela aquele irmão que você podia ter dado uma carona lá, não deu. Aí depois sabe o que a pessoa, para você entender, aí depois sabe o que a pessoa faz? Sobe aquela ladeira a pé, lembra, não podia alguém passar aqui e me dar uma carona. Aí depois, quando ela está passando na rua de novo, ela vê o irmão, ela fala, oh, não, aquele dia lá eu ouvi, eu senti na pele o que é subir a ladeira a pé. Ô irmão, ô irmã, entra aí, vamos subir. Muitas das vezes nós precisamos de ser afligidos, irmão, infelizmente. Muitas das vezes nós precisamos ser afligidos. Meu irmão, só quem passa fome sabe o valor que tem uma alimentação. Meu irmão, só quem perde um ente querido sabe o valor de um conforto, de uma palavra de Deus, de uma oração. Meu irmão, só quem passa pela dificuldade, pelas lutas. Por isso que Jesus é o que é. E Ele tem um total direito de nos julgar, sabe por quê? Porque Ele foi afligido por mim e por você. Ele sentiu na pele o que é ser afligido, na carne, na alma e no espírito. Ele gritou para o Pai, Pai, por que me abandonaste? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? E Ele falou, tetelestai, está consumado.
entregou o seu espírito, foi afligido, mas foi bom para Jesus ter sido afligido, foi ou não foi? Porque hoje ele é o que ele é. Glória a Deus, aleluia. Foi bom para nós. Aqui, eu quero que você pense aí comigo agora. Foi bom você ter sido afligido. Doeu. Foi doloroso? Foi. Mas antes de ser afligido, antes de ter acontecido isso, como é que você era? Que homem que você era? Que mulher que você era? Antes de ser afligido, meus irmãos, nós andávamos errados. E muitos da humanidade, muitas pessoas andam errado. E muitas pessoas andam certo. Mas antes de ser afligida, andava errado. Inteligente é aquele que espera não acontecer com ele, não. Ele aprende com o erro dos outros. O pessoal está falando que Jesus está voltando, o ciclo está fechando. Eu não vou esperar acontecer comigo, não. Eu vou me arrepender, vou mudar agora, vou mudar minhas atitudes. Mas muitas das vezes nós esperamos o quê? Acontecer. A mãe avisa para o filho, o que ele espera? Avisa para o neto, espera acontecer. Mas graças a Deus, nós somos afligidos, mas nós nos consertamos. Então por isso ele fala no versículo 71, foi-me bom. Aleluia. Foi bom para mim ter sido afligido. Foi bom para mim ter passado por isso. Foi bom para mim ter sofrido aquele acidente. Que isso? Você está ficando doido? Falar que foi bom para mim? Foi bom. Por quê? Porque o que não me mata me deixa mais forte. Foi bom, sabe por quê? Porque com aquilo ali eu me aproximei para perto de Deus. Foi bom aquela porta de emprego ter fechado. Que isso? Você está ficando doido falar uma coisa dessa? Não foi. Porque aí eu entendi que eu tenho que dizimar, que eu tenho que dar a parte do Senhor, que eu tenho que orar pelos funcionários, pelo meu patrão, que eu tenho que servir meu patrão como eu sirvo Deus. Foi bom para mim eu perder aquele emprego, passar o que eu passei, que aí eu comecei a valorizar. Foi bom para mim ter passado fome na infância, porque hoje eu sei valorizar uma alimentação. Muitas das vezes foi bom eu ter apanhado pela minha mãe, ter apanhado, porque eu menti, porque eu aprendi a falar a verdade. Quem está entendendo? Glória a Deus. Foi bom ela ter, vai comer. Não, vai comer. Não foi bom minha mãe ter feito aquilo comigo. Por quê? Porque eu parei com gula, com guludice. Muitas das vezes é necessário a gente ser afligido, e nós fomos afligidos. Mas vamos sair daqui com a alma lavada, sabe por quê? Porque foi bom ter acontecido isso com nós. Olha o homem e a mulher que nós nos transformamos. Nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, nós oramos, nós buscamos, nós louvamos. Nós saímos da nossa casa para escutar a palavra do Senhor, para buscar o Senhor. Mas antes de ser afligido, nós não fazíamos isso não. Então foi bom para nós ter sido afligido, sim. Doeu. Foi doloroso? Foi. É doloroso? É. Mas muitas das vezes é bom ser afligido para fazer a gente acordar. É uma chaculejada que dá na pessoa assim. Você pode observar que quando a pessoa passa uma perda, ela já grita: ai Deus! Ai Jesus! Misericórdia! Mas quando vai tudo bem, muitos não lembram não que existe um Deus não. Muitos não param para ouvir a palavra, não param para orar. Eu vou perder tempo lá na igreja. Eu tenho mais o que fazer. Então muitas das vezes, irmão, ser afligido e ter tempo de se arrepender é bom. Por isso que o salmista falou isso aqui: foi-me bom ter sido afligido. Para que, salmista? Por que você fala que foi bom para você ter sido afligido? Para que eu aprendesse os mandamentos de Deus, os seus estatutos, para que eu aprendesse que as coisas não são como eu penso, como eu quero, não. As coisas são conforme a palavra do Deus que criou todas as coisas. Se Ele criou, Ele sabe o que é bom para nós.
Ele criou, então Ele sabe o que é bom para nós. Ele nos criou, então Ele sabe o que é bom para nós. Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece a nossa trajetória, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então Ele sabe o que é bom para nós. Mas antes de ser afligido, nós atentávamos para os mandamentos. Antes de ser afligido, nós atentávamos para a palavra. Muitos, antes de ser afligido, atentavam para a palavra. Muitas das vezes não, mas bastou ser afligido que passou a guardar os mandamentos. É muito bonito o que ele fala. Ele confessa, ele tem a humildade, a hombridade de falar: ó, antes de eu ser afligido, eu vou confessar, eu andava errado por esse mundão, mas depois de eu ser afligido, passei a guardar a palavra do Senhor. Na verdade, eu tenho que assumir para vocês, foi bom eu ter sido afligido. Que isso? Foi. Doeu? Doeu demais. Foi ruim passar por isso? Foi. Está sendo ruim passar por isso? Tá. Tá puxado? Tá. Mas está sendo bom para você. Foi bom para você. Foi bom ter sido afligido, porque agora eu aprendi as leis do Senhor e a palavra do Senhor. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora, Senhor, guarda a tua palavra. Pai, doeu, Senhor, está doendo, Pai. Muitas das vezes ser afligido dói muito. Mas muitas das vezes nós só aprendemos assim, meu Deus. Faça essa oração comigo. Fala com Ele. Conversa com Ele a respeito dessa palavra. Senhor, meu Deus, eu finalizo aqui, Senhor, essa pregação, essa palavra que o Senhor me deu, simples, mas que fala muito conosco, falou muito comigo, porque verdadeiramente, antes de ser afligido, antes de passar o que eu passei, antes de passarmos o que passamos, antes de estar passando o que eu estou passando, e tem muita gente passando por isso, passando por lutas, por provas, Senhor. Mas de uma certa forma, antes de ser afligido, como que eu andava? Como que andávamos antes de ser afligidos, Senhor? Andávamos errados contra a palavra do Deus poderoso. Andávamos errados. Pai, é difícil falar isso, mas foi bom para nós ter sido afligido. Foi bom. Porque assim, Senhor, aprendemos a guardar o Teu nome, sabe, meu Deus? Foi bom ter sido afligido, Senhor, porque aprendemos a guardar o Seu nome. Não é fácil falar isso não, meu Pai. Não é fácil falar isso, meu Deus. Mas foi bom para nós. Foi bom porque assim passamos a dar valor nos Teus caminhos, nos Teus projetos, na Tua palavra, nos Teus sonhos. E eu sei que uma nova história o Senhor tem para nós, depois de sermos afligidos, depois de termos aprendido a lição. O Senhor tem a abundância, o Senhor tem a nova história, o Senhor tem, eu sei que o Senhor tem. Doeu, mas passou, ficou para trás. Vai passar, vai ficar para trás, Senhor. E nós vamos sair dessa vitoriosos, como a águia sai vitoriosa da sua transformação. Tanto é que muitos vão dizer: quem te viu e quem te vê, Pai. Então que seja confirmado e realizado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.